Olá amigos, sejam bem-vindos ao último episódio, o 7º episódio da série Semana Santa. Bom, nesse episódio nós vamos estar falando, no caso, como ocorreu aí, no caso, os 2 dias pós a morte de Jesus. Entretanto, eu quero dizer para você de que quando estamos terminando esse episódio, nós iremos também postar para vocês lá no canal Reavivamento e Atitude, nós vamos postar também para você uma série de 40 estudos, né, que fazem parte, referência, no caso, à experiência dos discípulos pós-ressurreição. Os discípulos tiveram que olhar para o Antigo Testamento e entender todo o ministério de Jesus, as promessas que apontavam para ele, para a sua vinda, o seu sacrifício, sua ressurreição e ascensão, e as promessas que ele deixou. Então, sejam bem-vindos e vamos agora então ao tema de hoje. Nossa reflexão está no capítulo 19 do Evangelho de João e no capítulo 20. No capítulo 19 nós iremos ler o verso 41 e 42. No capítulo 20 nós vamos ler o verso 1, o primeiro verso do capítulo 20, o Evangelho de João. Vamos lá. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Bom, nós vamos falar aí no caso de 2 dias pós a morte de Jesus. Vamos falar do sábado e vamos falar no caso do domingo. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus morreu na cruz do Calvário e ele falou aquelas últimas palavras: está pago, né? Está consumado, pagando o preço, no caso da nossa vida eterna, né? Aquele preço que Adão não queria pagar. Então, tudo aquilo que nós merecíamos, né? Que era a morte eterna, ele tomou sobre si, e a vida eterna que pertencia a Jesus, ele nos deu. Então, é um direito agora de nós aceitarmos essa proposta. No sábado, Jesus permaneceu na sepultura, ok? Ele permaneceu na sepultura. E no domingo, ele vai ressuscitar. Então, esse episódio, você percebe que não entra o comentário do dia de sábado, porque o dia da preparação era sexta-feira, o dia da preparação dos judeus. Então, nesse dia, os discípulos, eles guardavam o sábado, então eles não faziam nenhuma atividade, no caso, de esforço, de trabalho, no dia sabático. Era um dia de adoração, de reflexão, né? Era um dia, no caso, voltado para a comunhão com a família e com Deus. Então, esse era um dia muito especial para os judeus, porque Deus havia orientado dessa forma. Entretanto, Maria e as mulheres que acompanhavam ela, assim como também, no caso, José de Arimateia, né? E também alguns líderes, eles resolveram colocar num sepulcro de José de Arimateia, né, do seu próprio sepulcro, e que ficava ali próximo, ali no caso do Gólgota, né, do Monte da Caveira, onde Jesus tinha sido morto, colocar ali o corpo de Jesus. Então, antes das 5h30 da tarde, eles colocaram o corpo de Jesus ali, depositaram ali, e ali deixaram para que no domingo, quando passasse o sábado, no domingo de manhã, fossem fazer o preparo, no caso do sepultamento, né, que era justamente embalsamar o corpo e aí fazer todo o procedimento que os judeus costumavam fazer. Então, no dia de sábado, Jesus ele não faz obra nenhuma, porque ele está no sepulcro e ele está ali dormindo o sono da morte, né? O sono da morte, assim como dezenas, centenas de milhares de pessoas hoje descem à sepultura, né? Eles dormem o sono da morte. Há um conceito de que a pessoa morre e vai para o céu. Então esse assunto nós vamos tratar ao longo dos 40 estudos que eu já estou prometendo a vocês, né? Então nós vamos estudar 40 estudos, no caso, que representa 40 dias que Jesus esteve com os discípulos, para a gente entender todos esses detalhes da questão do sono da morte. Mas você vai perceber que Jesus, ele vai, se você ler todo o texto depois, você vai perceber que Jesus, ele ressuscita no domingo. Porque Maria, quando chega lá no sepulcro,
ela vê a pedra removida. E o que ela faz? Ela chama, no caso, agora os discípulos de Jesus, aqueles mais próximos, Pedro, né, João, e aí eles correm, no caso, e vê realmente de que a pedra havia sido removida, vê os detalhes dos panos, mas então Maria, no caso, fica ali, os discípulos saem e Maria fica ali. E aí aparece dois anjos, né, e os anjos eles falam: por que vocês estão procurando aí, no caso, aquele que vive, né? Por que vocês... E aí ela, no caso, começa a chorar e dizendo: olha, pegaram o corpo do meu Senhor. Ela está de cabeça baixa, está chorando. Essa Maria não é a Maria, mãe de Jesus, é a Maria de Magdol, a Maria de Madalena, aquela que Jesus expulsou vários demônios do corpo dela, porque ela vivia uma vida de prostituição, né? E essa mulher é uma mulher muito grata a Jesus. Tudo que ela queria era cuidar do corpo de Jesus como um respeito, né, a pessoa dele. Olha que coisa maravilhosa. Entretanto, quem estava diante dela era o próprio Jesus, já ressurreto. E aí ela tenta abraçar a Jesus e Jesus fala: não me toques, Maria, porque ainda não fui ao Pai. Isso é prova de que ele no sábado descansou da sua obra de redenção lá no sepulcro. Ele não morreu e foi para o céu, né? Então ele vai ao Pai, no caso, no domingo de manhã, né? O que representa isso para nós? Qual é a nossa reflexão baseado nesse conceito? De que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele falou isso no ministério dele: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a primícia daqueles que morrem, entendeu? Jesus é o ressurreto, Senhor dos céus e da terra. Então, ainda que morramos, ainda que a gente passe por uma morte transitória, pela fé em Cristo, nós iremos ressuscitar naquele dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Creia nisto. É uma bendita esperança, é a volta de Cristo, que vai solucionar toda a dor e todo o sofrimento da história de pecado neste mundo. Foi para isso que Jesus morreu, porque Ele é a vida, Ele é a saúde, Ele é o poder vitalício de Deus para nos conceder a vida eterna, que está bem aí. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Morte para todos os lados, muita tristeza, muitas lágrimas. Estamos vivendo, no caso, o crescimento enorme da violência, do pecado desenfreado. Nós estamos vivendo as horas finais da história desse mundo. Jesus em breve voltará e vai ressuscitar aqueles que dormiram crendo nele, aqueles que morreram crendo nele. Se você está no vale da sombra da morte, abrace a Jesus, porque a sua vida não termina aí, a sua vida ainda ela vai prosseguir pela vida eterna, pelos méritos do poder de Jesus, mas uma vida sem dor, sem sofrimento, porque o Senhor há de trazer tudo novo, e inclusive aqueles que creem nele. Então tenha esperança, meu querido irmão, que Deus abençoe, que seja uma Páscoa rica de encontro do poder de Deus na sua vida, que o Senhor lhe dê, no caso, o sabate dele, o descanso dele nas asas da sua onipotência, e que a glória do Senhor te envolva e que o Espírito Santo te reaviva para que você tenha, no caso, fé e confiança nele e siga ao lado dele até aquele dia quando ele aparecer nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Entregamos tudo que somos e temos. Confiamos inteiramente em ti. Não temos como fazer de todo o coração, porque só o Teu Espírito Santo é capaz de invadir o nosso coração e fazer habitação nele, porque somos pecadores, somos limitados, ó Deus. Não sabemos nos entregar a Ti, mas iremos continuar prosseguindo, lutando contra nós mesmos, para que a nossa vida seja inteiramente Tua. Nos abençoe, Senhor, nesse momento, fazendo com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor esteja conosco e até aquele dia quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus e ressuscitar os mortos, e nós que estivermos vivos iremos também junto ao encontro do Senhor nos ares, para viver eternamente com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus abençoe você.